Na semana passada, a Comissão Europeia, aliás, aplicou ao Google a maior multa já aplicada a uma empresa, né? Ou seja, foram cerca de 9 bilhões de reais por aquilo que a gente chama de abuso de posição dominante. Veja, qual a importância disso? A internet, desde que foi criada até hoje, alcança cerca da metade de toda a população mundial. Isso quer dizer que a forma das pessoas viverem, a forma das pessoas adquirirem, a forma das pessoas procurarem, a forma das pessoas se integrarem de uma certa maneira, acabou sendo reinventada após a internet. Isso é um negócio tão fantástico, eu me lembro, como se fosse ontem, que na primeira vez que eu acessei a internet eu chorei, porque naquele instante eu tinha a dimensão de como isso mudaria a vida das pessoas, para o bem e para o mal, sob alguns aspectos. O primeiro deles está diretamente ligado a algo que a gente chama de algoritmo, ou seja, um instrumento de busca que é a base do Google e de outras ferramentas de busca, pode evidentemente direcionar a compra, a aquisição, a procura, seja de um serviço ou de um produto, para uma empresa patrocinadora, daquilo que a gente convenciona chamar de links patrocinados. O que a comunidade europeia fez, o que Bruxelas aplicou, foi simplesmente dizer, olha, existe aqui um abuso de posição dominante. Por quê? Porque como você centraliza a maioria absoluta de toda a busca, acaba direcionando as compras para onde bem entender. Isso cria uma distorção, porque se eu não tiver dinheiro para pagar por um instrumento de busca Google, ou seja, se eu não tiver dinheiro para patrocinar aquele instrumento, mesmo que eu tenha o meu site, que o meu site seja o melhor de todos, as pessoas não vão acessá-lo. Por quê? Porque as pessoas só acessarão quem tiver o patrocínio. Bem, aí eu vou dizer, mas então é fácil, você vai lá e patrocina. Não, claro que não. Por quê? Porque como não tem espaço na página para todas as empresas patrocinadas, quem paga mais vai para frente. Mesmo que eu tenha um link patrocinado, ele não fica no primeiro lugar, e essa distribuição que é sempre proporcional ao valor investido na publicidade. Os links patrocinados serão sempre criando o quê? Uma distorção. Alguém pode chegar e simplesmente fazer o mesmo paralelo e dizer, mas espera aí, não é assim que funciona quando eu faço um patrocínio na TV, quando a minha empresa tem uma verba de publicidade maior que a outra? Porém, o problema todo, no caso do Google, é que o Google participa de uma empresa chamada Google Shopping. E aí é abuso de posição dominante, ou seja, o Google exerce uma posição dominante no instrumento de pesquisa. Logo, não poderia nunca participar do Google Shopping. Por quê? Porque estaria exercendo a sua dominância para dirigir clientes para essa empresa chamada Google Shopping. Veja, algoritmos hoje acabam por dominar a vida das pessoas. É assim com as redes sociais. Tente imaginar o seguinte, vamos supor que você tenha 1000 pessoas na sua rede social. Você já reparou que daquelas 1000 pessoas, quase sempre as publicações que aparecem para você são sempre das mesmas pessoas? Por quê? Porque o algoritmo já disse que as pessoas próximas à sua relação são aquelas. Logo, mesmo que você coloque 1000, 2000, 3000, 4000 pessoas na sua rede, se essas pessoas não costumam curtir as suas publicações, e até por uma questão de tempo, imagine o seguinte, uma pessoa que gaste 30 minutos, 40 minutos, ou até 1 hora do seu dia analisando uma rede social, não vai ter condições de ver tudo que os seus amigos publicaram. Logo, se ela não vê tudo, ela curte menos. Logo, se ela curte menos, cada vez menos essas publicações irão aparecer. Essa é a maneira como se controla o Facebook. No Google, da mesma forma, eu vou lá e digito algo que eu quero comprar. Eu quero comprar tênis da marca X. Muito bem. Na mesma hora, o Google, no instrumento de pesquisa, vai colocar os links patrocinados e vai dizer, olha, aqui são as lojas que têm mais próximos. Essa tarefa, quando eu passo a fazer parte também da venda e não da venda de publicidade, é que a gente chama de exercício, abuso do caso, de posição dominante. Esse é um embate novo numa economia disruptiva e tem muito mais para a gente discutir sobre esse assunto.